Você é do tipo que viaja com uma bagagem maior do que a sua própria perna? Eu sou do tipo minimalista, então eu gosto de viajar com poucas coisas e de preferência uma bolsa só, ou uma malinha de viagem, mas nada que seja muito exagerado. Já viajei com mais de uma mala e tive uma experiência bem chatinha, porque na hora de devolver as roupas para dentro de casa, parece que a bagagem se multiplica. Então eu vou trazer dicas práticas nesse vídeo para que você consiga viajar com pouco e ter menos dor de cabeça até na hora de escolher as suas coisas. Então no número 1, a gente vai entender por que viajar de forma minimalista. O básico aqui, do principal, é a gente aprender a viajar com pouca bagagem no sentido de não precisar carregar tantas coisas. Evitar peso, evitar até o espaço que você vai ter que ocupar tanto no local que você vai viajar, como no meio de transporte. Assim você economiza, principalmente com taxas de bagagem, e se tiver taxa extra também, quando você traz alguma coisa do local que você viajou. Além de que a praticidade de ter uma mala pequena é a coisa mais libertadora. Assim como no armário cápsula, a gente pode utilizar a regra de ter uma peça coringa para essa viagem. Vamos então dessa forma aprender a combinar as peças entre si e não deixar que diferentes peças tomem o espaço tanto da mala quanto da nossa mente, porque na hora que a gente sai para viajar, a gente não quer ficar perdendo tempo procurando roupas pra gente poder utilizar. Precisa economizar o tempo para escolher coisas para vestir, para poder aproveitar ao máximo a viagem e o local para onde a gente está indo. Tendo também peças que podem ser utilizadas em diferentes ocasiões, podem otimizar não só o nosso tempo, mas também a nossa paz e da família que está conosco, ou o cônjuge ou amigos com quem você for viajar. 3 é a gente ter uma lista de uma bagagem essencial pra gente não esquecer nenhum item importante e sempre colocar a regra do e se, principalmente como um desafio. Nessa lista é importante você colocar o que é extremamente vital, para que você não fique na caraminhola na cabeça pensando no e se fizer isso, e se acontecer tal coisa, e se eu quiser em tal lugar, e se sujar tal coisa. Assim você evita o peso da sua mala. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu colocava, a maioria, tá? Eu raramente viajava de forma minimalista, por isso que eu tô aplicando isso na minha vida e dando essa dica pra vocês, porque eu apliquei, acho que nas últimas 2 viagens que eu fiz, e fez muito bem pra mim. Porque em todas as outras, eu sempre ficava com aquela coisa do ai, e se fizer mais frio do que eu tô pensando? E se eu não conseguir utilizar só 2 pares de meia, por exemplo? Eu vou ficar um fim de semana só. E aí 2 pares de meia pra mim não eram suficientes, a menos que faça muito frio e eu não consiga ficar sem meia durante nem o dia, né? O ideal era utilizar um par de meia pra um tênis ou uma bota, ou uma corrida, caso eu fosse fazer no local que eu ia. E, ao invés disso, eu levar outra meia para o frio. E se a meia que eu utilizei durante o dia para poder sair com uma bota, por exemplo, e tivesse limpa, eu poderia usar para dormir também em outro dia. Eu não precisava mais do que 2 pares de meia. A minha realidade, tá? Você aplica no que for ideal para você. Eu lembro que eu levava, por exemplo, tava verão, e eu queria levar roupas de frio, de inverno. E eu sabia que no local que eu tava, o pessoal tava falando, aqui tá quente. Só que como eu era mal acostumada com o clima de lá, eu achava que o quente deles era o frio daqui. E aí eu levava 3 blusas de frio diferentes, mais uma pra dormir, levava mais do que 3 calças e nenhuma roupa de verão. Quando eu chegava lá, eu ficava com calor. Então eu aprendi que, às vezes, um final de semana, eu preciso apenas de 2 calças. E no máximo, um short ou uma saia mais curta, um vestido mais livre, assim, não tão quente, né, pra poder utilizar no dia a dia. Porque eu chegava lá e parecia que eu tava indo pra um desfile de moda. Não porque as roupas eram muito chiques, mas porque as roupas eram completamente fora do normal, do que as pessoas estavam acostumadas a usar no local. Porque era como se eu estivesse aqui no bairro da minha casa. Só que na diferença de que seria na roça. E lá na roça as pessoas ainda são muito simples, né? Tem locais que não até, mas esse local específico tem pessoas que são simples e usam roupas comuns, igual eu uso aqui no meu bairro. Então não tinha necessidade de eu sair daqui com o meu guarda-roupa inteiro, que era o que eu fazia antes. O número 4 são técnicas pra gente poder organizar a mala de forma mais otimizada. E nessa dica nós vamos aplicar a técnica de dobrar as roupas de forma mais compacta. De forma também que a gente consiga visualizar o que tem na mala, pra gente poder fazer as combinações. E eu gosto muito de fazer rolinhos, porque eles são muito tranquilos de você organizar na mala e conseguir caber mais coisas. Então essa é a forma mais otimizada que eu tive pra mim, pra poder fazer essa organização na hora de fazer a bolsa, a mala, a mochila, enfim. Eu tentei fazer de uma forma que eu vejo na internet, dobrar a calça de maneira correta, só que acaba que o rolinho, ele
ocupa menos espaço do que a forma compacta de dobrar a calça. A menos que você tenha compartimentos diferentes dentro da sua mala que te auxiliem com essa dobra, né? Que combinem as duas coisas. Tanto o compartimento, tanto a forma que você dobra. E eu gosto muito dos rolinhos, eu utilizo até no meu guarda-roupa. Eu acho muito tranquilo de utilizar, fácil. E também é bom a gente usar saquinhos pra gente poder aprender a categorizar os itens que estão indo. Por exemplo, roupas íntimas, 2 baby dolls. Eu posso utilizar os saquinhos pra colocar apenas os baby dolls. Dobrados também em rolinhos ou de forma compacta o mais possível, né? Porque eu também tinha baby dolls que eles eram de um tecido muito fininho, que parecia uma malha, mas era talvez até mais fininho do que isso. E eu adorava porque não precisava só fazer rolinhos, né? Dava pra fazer uma dobrinha neles muito específica, porque eles ficavam menores do que os rolinhos ainda que eu fazia com outras roupas. E quando eu fazia rolinhos com essas peças mais fininhas, ele era como se ocupasse mais espaço do que dobradinho, bem compactozinho. Eu adorava. Pena que eu não tenho mais baby doll desse estilo, mas eu vou comprar novamente quando eu tiver oportunidade. O número 5, que não pode faltar, a gente precisa ter escolha inteligente dos calçados. Nós vamos levar para essa viagem. E aqui nós podemos pensar basicamente com a quantidade de tempo que você vai ficar no local. Aí você pensa e adapta para sua realidade. Para mim, no tipo de viagem que eu costumo fazer, se eu levar 3 pares de calçado, já tá dando certo. Um mais confortável para andar, um mais casual e um mais social, porque caso for necessário, eu já tenho ali um par de calçado específico para aquela ocasião. Se eu não vou fazer esse tipo de programa, ou se eu já sei que eu vou para um local e que eu vou ficar mais dentro de casa, eu vou para casa de parente e é no interior, então eu fico mais dentro de casa. A gente não costuma sair para outros lugares. Então, quando eu levo na minha bolsa um chinelo ou uma rasteira e vou com um tênis que é mais casual, não é esportivo, mas é casual, eu consigo também levar mais um sapatinho bonitinho ali, porque lá a gente vai para a igreja do bairro deles, né, dos parentes nossos. Quando a gente chega lá, no máximo, eu utilizo o sapatinho bonitinho só para ir para o culto. E às vezes eu consigo utilizar só a rasteira que eu levei. Um calçado, no caso um tênisinho para os dias mais frios e a rasteira. E aí eu vou com um tênis para eu poder economizar tempo, espaço na bolsa e colocar a rasteira dentro da bolsa, que ocupa menos espaço do que o tênis. É uma otimização que eu costumo fazer e que tem dado certo pra mim. Sobre cosméticos e produtos de higiene simples. Um adendo para as mulheres, tá? Quando a gente costuma utilizar absorvente, dá pra gente colocar também num compartimentozinho, ou colocar dentro de uma sacolinha, um bolinho, ou na bolsinha pessoal, talvez se for uma mochilinha pequenininha, para que não ocupe espaço dentro da sua mala, que tem coisas mais pesadas e peças mais básicas, né? Que fazem a base da sua mala. Aqui a gente pode utilizar kits de viagem e levar apenas o que é essencial e embalagens menores. O shampoo e o condicionador, nesse sentido aqui que a gente está falando, como um dos exemplos, é uma forma de você poder utilizar embalagens menores. Porque se você leva shampoo e condicionador para casa onde você vai, para o local que você vai, eu aconselho vocês a terem aqueles kitzinhos. Não precisa comprar, tem muitos kits desses que a gente consegue encontrar em embalagens menores que nós ganhamos assim no dia a dia, ou brindes. Eu assinei uma vez, eu até falei para outro vídeo para vocês, aquelas assinaturas de cosméticos, que era Glambox, Glambag. Veio vários itenzinhos de shampoo e condicionador, que eram plásticozinhos como tipo um recipiente, só que menor, né? Igual do shampoo e condicionador, só que menorzinho. E neles eu consigo colocar o shampoo e condicionador da minha casa para levar para esse local. Só que lá, como é casa de parente, eu não preciso levar shampoo e condicionador. No máximo, eu levo um sabonete para eu usar com meu esposo, já que são 3 dias no máximo, e a gente utiliza ele, mas lá eles também dão. E a gente também evita de levar pasta de dente, porque lá também tem. Mas às vezes eu até gosto de levar, porque eles são produtos de higiene, né? É bom que a gente leve o nosso, pra eles não precisarem ficar gastando as coisas deles também. Tem aquela questão, né? Se você leva Presto Barba pra fazer, por exemplo, os homens, a barba deles, né? Às vezes crescem mais de um dia. É bom você levar uma bolsinha pequenininha, uma necessairezinha e colocar dentro da sua mala. Assim você não deixa espalhado pela bolsa maior que você vai levar. Aqui em casa, eu e meu esposo não temos mala. Nós temos uma bolsa maiorzinha, que é da Petit Jolie,
que era daqueles materiais de silicone, e ela é impermeável. Eu gosto de utilizar ela porque ela é bem grande, só que ela é bem pesada. E eu tenho outra bolsa desse estilo, só que não é silicone. É como se fosse um pano, mas não é necessariamente um pano. E é uma bolsa que eu ganhei de formatura. E nela é uma bolsa bem grandinha assim, que tem um botãozinho que você consegue fechar mais ou menos ali. E cabe bastante coisa. Como eu e meu esposo não costumamos fazer viagens longas, mais do que 3 dias... Nossa, meu nariz tá coçando hoje. Consegue colocar as nossas coisas dentro dessas 2 bolsas. E às vezes uma mochilinha pequena também que nós compramos na Decathlon. Mas a gente não tem necessidade de usar muito espaço, não. A gente até tinha 2 bolsas de viagem, só que elas eram rosa, muito rosa, rosa choque mesmo. Uma eu ganhei quando eu era criança, que a minha avó me deu, e tava escrito para uma neta especial. E a outra era de neném, da época que minha irmã nasceu e precisava de levar essas coisas de maternidade. E aí a minha mãe deixou pra mim. Só que, gente, não dá, porque eu e meu esposo viajando os dois com 2 malinhas, ainda, por mais que elas fossem em tamanho médio, né, pra grande, e fossem boas pra utilizar o espaço, elas chamavam muita atenção e, nossa, elas sujavam demais, porque a gente viajava com ônibus, né? E acabou que não foi muito bacana pra gente, porque chamava muita atenção, eu ficava constrangida, ele também, principalmente quando eu viajava primeiro e ele ia depois. Aí, às vezes, eu deixava mais pesada pra ele levar, ele levava rosa e ele não gosta muito, não. E tava ficando deselegante, aí eu preferi vendê-las e ficar só com as outras bolsas que já nos ajudavam bastante. 7, não menos importante, é o desapego de uma lembrancinha. A melhor coisa que você pode levar dessa viagem são fotos e experiências. Porque não tem nada mais chato do que você ir com uma bagagem contadinha, certinha, que dá pra carregar na mão e voltar com mais peso e mais problemas pra você poder guardar dentro de casa. Porque tudo que não cabe dentro da sua casa, tudo que tá fora do que você costuma limpar, se torna um grande problema. É bom a gente evitar de ficar levando souvenirs, né? Entrar em lojinhas, às vezes é num local que a gente não costuma ir tanto e, meu Deus, olha esse globo de neve lindo de Natal. E a gente nem vai lembrar que tem ele dentro de casa, por mais que deixe ele de decoração, sabe? Tem muitos objetos que não fazem sentido a gente ficar trazendo pra nossa casa. E aonde a gente mora, quando a gente viaja pra roça, tem um local que ele é muito turístico e que tem muitas lojas de artesanato e tem que se segurar muito pra não trazer todas as coisas que tem lá. E eu lembro quando eu viajava com os meus pais, que em toda lojinha que eu ia, eu queria trazer alguma coisa. Se eles deixassem, eu trazia. Mas ainda bem que eles me davam esses tipos de limite. E hoje eu aprendi, depois de levar muito na cara, que esses locais você não tem que ficar deixando o seu dinheiro lá toda vez que você vai visitar. Porque a sua casa já tá cheia de coisa que você precisa limpar e na hora você quer vender tudo pra não precisar limpar nada. Então, é bom evitar. Ainda mais se você for comprar pra terceiros, que nem podem gostar também do que você tá levando. Pra evitar o peso na sua mala na hora de voltar e dentro da sua casa, é melhor você deixar a lembrancinha onde ela tá, sem você precisar comprar. No máximo, não se negue a experiências ou a comidas gostosas que você pode ter com o seu esposo ou com a família que você está indo visitar, para vocês poderem ter esse momento ali. Nossa, comemos num local diferente, né? Uma comida bacana. É diferente do que você ficar comprando objetos, porque aí esses objetos são mais perecíveis do que a comida que você teve ali, porque não foi só a comida, foi a experiência que ficou. Alguma dessas dicas serviu para você? Gostaram de alguma delas? Comenta aqui pra mim qual que você vai aderir, qual que você já adere e o que vai servir pra você daqui pra frente. Não se esquece de curtir esse vídeo, caso tenha servido pra você, compartilhar com quem precisa ouvir essas dicas, se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar pelo canal, porque essa semana eu tô trazendo vídeos ótimos pra gente, principalmente sobre o minimalismo, finanças pessoais e experiências da vida pra gente poder aplicar no dia a dia. Um abraço, até o próximo vídeo.